Você está brincando. Argue. O homem enorme tinha um sorriso sinistro, mas logo depois ele deu um grito miserável. Os magos vizinhos também gritaram de surpresa, como se tivessem visto algo inacreditável. Bem na frente deles, a barriga do enorme homem começou a inchar lentamente, assumindo a forma de uma protuberância. Pensando no que Leylin disse anteriormente, Lancey estava com medo, mas aliviada por não ter tocado o cantor de Braustone como ela queria. Olhando para o grande sujeito enlouquecendo e correndo de volta para sua tenda, bebendo e consumindo todos os tipos de itens com propriedades medicinais, sorrisos foram vistos pendurados nos rostos de todas as pessoas no local. Depois de apreciar o espetáculo, descansaram durante a noite e continuaram sua jornada no dia seguinte. O enorme homem também se recuperou, mas sua aparência não parecia muito boa. Onde os magos estavam preocupados, induzir um aborto ou fazer uma cesariana, era uma operação pequena e simples que até um homem poderia realizar. Os efeitos do Braustone Singer podem ser assustadores para uma pessoa normal. Mas para os magos, era mais uma piada prática do que algo a ser temido. Devido à topografia do Grand Canyon Margaret, tornou-se um paraíso para muitas criaturas exóticas. Dizem as lendas que ainda é possível encontrar trilhas daqueles que se diz estar em extinção ou extintos aqui. Leylin secretamente pensou, enquanto selava o lobo lupino sentado, e observava o ambiente lentamente se transformar em uma floresta rochosa cinzenta. Se não fosse por causa da topografia complexa e em constante mutação do Grand Canyon Margaret, e pela enorme tempestade de areia que a rodeava por uma boa parte do ano, esse cânion teria se tornado uma fonte natural de recursos para os magos. Com o passar do tempo, a floresta rochosa cinzenta ao redor de Leylin e dos outros se tornou cada vez mais curta. Por fim, os arredores deles apenas fragmentaram pequenas pedras, parecendo uma terra estéril. Limestone Vasteland. Já nos fundimos na rota padrão. Nos próximos 10 dias, ficaremos mais à vontade. Mas seguindo este será o assustador deserto dourado, onde os Cari-Vultures se reúnem. Todos devem manter sua energia e se preparar para a próxima batalha. O chumbo, um velhote idoso, gritava ininterruptamente, enquanto montava um lobo lupino sentado que tinha alguns fios de barba branca no rosto. Limestone Vasteland? Ai, Chip, traga o mapa. Leylin baixou a cabeça levemente como uma projeção que só ele podia ver era emitida. Em um mapa simples, havia marcas gerais das zonas de perigo dentro do Grand Canyon Margaret. No centro, havia uma rota verde retorcida, que estava ligada de um lado do mapa ao outro. Cari-Vultures Gathering Place foi marcado com uma fonte vermelha atraente, que estava no centro da linha verde pela qual eles têm que passar. Nos outros dois lados da rota, havia outras zonas extremamente perigosas marcadas como escarlate, o que indicava que elas não podiam ser atravessadas. Isso apenas significava que fazer um desvio era impossível. Se Leylin e o resto quiserem atravessar com segurança o Grand Canyon Margaret, a única maneira seria banir os abutres de Cari obstruindo a rota. Calcário Vasteland. Leylin encontrou o alcance da terra Limestone Vasteland no mapa azul. Era uma grande região cinzenta. Pequenas palavras foram escritas ao lado da região, Limestone Vasteland. Verificado como tendo um nível extremamente baixo de risco e nenhuma forma de vida de alta energia jamais vista. Obviamente, o Grand Canyon Margaret foi explorado por inúmeros mágicos de ambos os lados e este foi o melhor caminho a seguir para atravessar o desfiladeiro, pois representava o menor risco. Como esperado, assim que entraram no terreno baldio da pedra calcária, Leylin sentiu os músculos e o pelo do lupino sentado se afrouxarem, como se estivesse entrando em um estado relativamente relaxado. A concentração de energia no ar aqui é muito menor, como se o ar tivesse algum tipo de vazamento e fizesse com que a energia dentro dele fosse vaporizada. Leylin estalou os dedos e uma pequena bola de fogo apareceu na palma da mão. Tremia na brisa, como se pudesse ser extinto a qualquer momento. Se fosse fora desta área, este pequeno fogo ardente estaria queimando brilhantemente, várias dobras brilhantes agora e seu poder teria sido de 1 grau ou mais. Inteligência Artificial Chip, calcule o poder dessa chama. Bip. Missão objetivo anotado. Analisando o alvo. Ponto completada. O poder da chama é de 0,4238 graus.
O chip inteligência artificial produziu os dados necessários muito rapidamente. Como esperado, a concentração de energia no ar foi reduzida. Para lançar feitiços aqui com poder completo vai custar ainda mais força do que se for lançado fora deste lugar. Magos e bestas mágicas usam todas as partículas de energia no ar para realizar todos os tipos de magias inimagináveis e maravilhosas. Se a concentração de energia no ar for menor, a força do feitiço também será reduzida. Além disso, se um ser vivo permanecesse neste lugar por muito tempo, poderia sofrer mutação. Quanto aos seres que conheciam a magia, eles abominariam esses tipos de regiões. Esse tipo de área, o deserto de pedra calcária, parece ter sido causado por uma guerra entre dois magos altamente classificados, conforme declarado no livro da Serpente Gigante. Leyline agora começa a acreditar na lenda. O Grand Canyon Margaret foi criado por dois grandes magos durante a batalha. Mas a aparência desértica de Limestone Vasteland era uma coisa boa para viajantes como eles. Pelo menos, não havia necessidade de se preocupar com espécies exóticas aleatórias que os emboscavam ao longo do caminho. Eles poderiam descansar e economizar energia. Esta vida tranquila durou 15 dias. Ao longo do caminho, houve algum mau tempo e outras situações. Mas não foi um problema para Leyline, que era um mágico bem preparado. Na noite anterior à saída da Calcário, o velhote, que liderava todos eles, e Lancey, reuniram os 6 magos. A partir de amanhã, estaremos fora do deserto de Calcário e entrando no deserto dourado. Sob a chama iluminadora, o rosto enrugado do velhote mostrava incerteza enquanto seu par de pupilas brilhava. No coração do deserto dourado, o terceiro local de abastecimento pelo qual passamos foi ocupado pelos abutres carivultures. A razão pela qual formamos pequenas equipes foi principalmente para isso. Agora é hora de tomar a decisão final. O velhote velho e minúsculo olhou em volta. Nós vamos matar o rei abutre como mencionado antes, ou simplesmente expulsá-los? O que mais? É claro que matamos. O sujeito enorme que foi provocado pelo Brawlstone Singer assumiu a liderança e expressou primeiro. Os materiais feitos a partir do Vulture King podem ser vendidos para vender dezenas de milhares de cristais mágicos, e os donos de bares de ambas as extremidades do Canyon vão dar recompensas extras. Existe algo melhor que isso? Isto foi mencionado pelo barman do Broke a Shepab, que deu a esta pequena equipe uma missão improvisada. Mate o cara e Vulture King, não deixe sair vivo. Uma vez feito isso, não somente os materiais obtidos do Vulture King pertencem inteiramente ao grupo, mas os pubs de ambos os lados também darão uma quantidade generosa de cristais mágicos como recompensa. Por causa da existência dos abutres de Kari, causou problemas para as cargas que foram transportadas para trás e para a frente do Canyon. Parece que as pessoas envolvidas não podem mais tolerá-lo. E os Carivultures eram criaturas muito vingativas. Se o rei abutre não fosse morto, ele reuniria mais de seu tipo e caçaria qualquer magia visível. A equipe improvisada com quem Leyline estava, teve uma breve discussão no bar e concordou com a proposta do garçom. Afinal de contas, todos os magos oficiais careciam de recursos. Eles não podiam se dar ao luxo de perder qualquer oportunidade de acumular mais recursos. O que o velhote havia proposto era apenas uma confirmação final. Claro! Bem, não concordamos com isso antes? As palavras do enorme homem causaram ressonância e Leyline gentilmente concordou. Enquanto fosse apropriado, ele não se importava em dar seu voto e ganhar alguns cristais mágicos. Ótimo! O velhote sorriu até que as rugas do rosto se juntaram, parecendo um crisântemo. Vendo-o assim, Leyline calculou que o rei abutre tinha um material importante que o velhote precisava. Caso contrário, ele não estaria tão envolvido nisso. Boa! Então, delegarei tarefas a todos de acordo. Os Carivultures são muito espertos, sua habilidade de voar faz com que eles sejam extremamente problemáticos. Aqueles de vocês que sabem rank 1 voando mágica. O velhote líder começou a implantar todos. Contrariamente, Leyline permaneceu pouco comunicativo, não expressando sua perícia. Ele acabou com o papel de auxiliar o atacante. O arranjo do velho velhote era bastante justo. De acordo com os princípios do trabalho mais,
obter mais. Cada mago recebeu um trabalho dentro de suas capacidades e desenvolveu um plano detalhado. No entanto, durante o planejamento, a magia voadora os NS que foram designados como atacantes e responsáveis pela interceptação tiveram o privilégio de selecionar os espólios da guerra. E o velhote só tinha uma demonstração de sua estranha magia voadora. Voar ainda era uma habilidade relativamente rara entre os magos de nível 1. Não só é a magia especializada voando um raramente visto, também não é prático. Não a menos que conseguissem obter alguns artefatos mágicos que ajudassem a voar, como o Bozan. Mas, no que diz respeito ao rank 1 de magia, apenas artefatos mágicos de nível médio seriam considerados úteis. Por exemplo, aquele item na mão de Bozan, a bola metálica liquefeita, chamada Bright Silver. Embora tenha sido muito útil para um no nível de acólito, para um magus oficial, ele teria um poder muito baixo e seria considerado muito fraco. O fator mais importante, a velocidade, desse artefato não havia atingido um padrão adequado e usá-lo para auxiliar no voo seria visto apenas como uma piada. Ainda era raro ser capaz de dominar a magia voadora de nível 1 como aquele velho líder velhote. Um par de asas verde claras cresceu nas costas do velhote. Quando ele subiu no céu, Leylin sentiu intensamente as correntes e partículas do vento flutuarem. Evidentemente, o velhote era um mago especializado em partículas de energia do elemento vento. De acordo com a quantidade de partículas de energia dissipadas do alvo, determinada por ser do elemento vento. A conversão do elemento essência é 15 a 20%. Um fino raio de azul passou pelos olhos de Leylin. O AI-Chip agora poderia julgar outros mágicos durante explosões repentinas de energia, para determinar as estatísticas gerais da outra parte. Mas para obter os dados mais precisos, ainda teria que romper o campo de força de proteção do alvo. A menos que ele encontrasse um inimigo tenaz, Leylin nunca faria algo assim. Antes de um rank 1, o campo de força de magia pode ser quebrado, no momento em que Leylin usa a AI-Chip para penetrar no campo de força de proteção do oponente, é como se Leylin tivesse usado as mãos para arrancar as roupas da outra parte. Isso definitivamente levaria a algum ódio extremo da outra parte. Leylin não queria fazer mais inimigos. Ou talvez ele pudesse esperar pelo AI-Chip para atualizar novamente, e então ele poderia penetrar no campo de força do outro mago sem que ele percebesse. Leylin continuou calculando em seu coração, enquanto ele esperava por tal habilidade.